Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre O Drible, de Sérgio Rodrigues. O vídeo de hoje é sobre o livro O Drible, de Sérgio Rodrigues, um romance sobre futebol, traumas, rompimentos e tentativa de reconciliação. Uma narrativa permeada com histórias do Rio de Janeiro dos anos 60 e da cultura pop dos anos 80. O pai, o jornalista Murilo Filho, famoso cronista esportivo, que viveu a época de ouro do futebol nacional, decide no final da vida retomar a relação com o filho, Murilo Neto. Mas essa tentativa de reconciliação traz à tona uma série de conflitos sobre o suicídio da mãe, traições, sentimentos dúbios e a impossibilidade de convivência. Tudo permeado com explicações filosóficas sobre o futebol, incluindo uma descrição do drible de Pelé em Mazurivich, na semifinal da Copa de 70. O romance é construído com ecos de Dom Casmurro, o que deixa a história ainda mais impressionante. Gostou? Deixa seu like, se inscreva e vem comigo. Drible, de Sérgio Rodrigues. Depois daquela final memorável entre Argentina e França, dessa Copa problemática que o Brasil fez no Catar, eu resolvi trazer um livro sobre futebol. E nada melhor que esse livraço chamado O Drible. Sérgio Rodrigues é um dos grandes autores nacionais e ele vem se destacando por fazer boas pontes entre a ficção e a história, entre a memória do país e a literatura. Ele sabe como ninguém pegar histórias do passado e ficcionalizar algo em cima delas e fazer uma narrativa inesquecível. Tem o livro Elsa, a garota que o partido matou. Tem um livro de contos, A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, e anterior a esse tem O Drible. E esse livro é muito importante porque ele traz o futebol para a literatura, traz a crônica esportiva para a literatura e faz um flerte com uma certa linguagem do futebol e propriamente a narrativa. Uma questão que sempre inquieta os críticos é por que se produz tão poucas obras literárias sobre o futebol no Brasil, já que o futebol é uma das expressões culturais nacionais mais importantes, por que se fala tão pouco dele na literatura? E eu, um dia desses, vi uma entrevista do Sérgio Rodrigues, do próprio autor, e ele colocou algo interessante, que o futebol tem uma certa linguagem, ou seja, tem uma certa narrativa que é capaz de se construir como espetáculo sem precisar de outros meios. Não que precisaria da literatura para isso, mas é que é difícil a literatura propriamente se apropriar desses meios e conseguir transpor esses meios para o texto. Então o futebol como espetáculo, ele meio que se encerra. E se a gente vê uma transmissão de futebol, a gente entende por quê. Porque há o antes do jogo, onde a gente conhece um pouco dos jogadores, o drama do jogador lesionado, o jogador que vem não sei o quê, o jogador do outro time que vai enfrentar o seu time. A gente vê a própria figura do narrador, essa pessoa que tem que te narrar o que está acontecendo, mesmo que você esteja vendo o que está acontecendo, existe esse narrador, que é uma figura que vem do rádio para dar emoção à narrativa. Existe o intervalo, existe o replay, existe o gol.
existe o segundo tempo e existe o pós-jogo e existe a resenha do futebol. Então todo esse conjunto de elementos torna o futebol um grande espetáculo, uma grande arte. E é difícil a literatura se apropriar dessa arte. E talvez seja por causa disso que se produza tão poucos romances de futebol no Brasil. Eu me lembro de ter lido O Segundo Tempo, do Michel Laube. Eu acho que agora o Chico Sá está lançando um livro sobre um goleiro, algumas biografias, mas biografias já é um gênero quase histórico, um gênero histórico, e o Drible, que se tornou o mais famoso livro sobre futebol e literatura, ou futebol, ou literatura que fala sobre futebol atualmente. Mas sobre o que é o drible? O drible, então, vai trabalhar um tema clássico da literatura, que é a relação entre pai e filho, os confrontos entre pai e filho, um confronto geracional, uma briga entre pai e filho, desavenças incuráveis que a gente acaba entendendo o porquê que existe aí nessa relação entre os dois. Também tem o fantasma do suicídio. O pai, Murilo Filho, é um cronista que veio de Minas Gerais nos anos 50 para o Rio de Janeiro e ali se tornou famoso escrevendo sobre futebol. E os anos 60 também nós tínhamos Nelson Rodrigues, nós tínhamos a crônica esportiva, era muito importante no Brasil, e ele vai frequentar esse mundo carioca, esse mundo das redações, vai ver as grandes seleções brasileiras, vai ver Pelé, vai ver outros craques, e também vai ver um craque meio mítico que é o Peralva. Esse Peralva vai ter um papel muito importante na história. E o filho, Murilo Neto, de outra forma, já vai pertencer mais ao caldo cultural dos anos 80. Vai fazer publicidade, jornalismo, vai ficar na universidade, não vai ser professor, vai sair, vai virar revisor de livro, tradutor, vai fazer uma banda punk meio engraçada, vai ter uma relação ali problemática com os membros da banda, e essa, na época da ditadura, a história do pai acaba se cruzando com a história do filho, e a gente vai entrando nesse drama familiar. Aí vocês me perguntariam, tá, e aonde entra o futebol no meio disso tudo? É que a gente vai descobrindo essa história à medida que o filho, 26 anos depois de um hiato que tem com o pai, revisita o pai, a pedido do pai, e o pai vai contando histórias de futebol para ele, vai descrevendo coisas do futebol para ele e vai tentando, de certa forma, com o futebol explicar a vida dele. Ou seja, o futebol quase como uma metafísica, uma metalinguagem da vida, se dá para assim dizer, daquelas próprias vidas, para tentar compreender o que viveram. E ele vai escutar o pai, às vezes vai achar que o pai está louco, e o pai, como é um escritor de mão cheia, um antigo cronista, vai descrever jogadas, vai descrever craques. E uma dessas descrições é o drible, que vai dar título, de certa forma, que vai dar título e não precisa, porque isso não é spoiler, logo no começo a gente já lê a descrição desse drible do Pelé, e ele tem um nome estranho, Mazurkiewicz, eu acho que se pronuncia assim, drible famoso da semifinal da Copa de 70, é o gol que Pelé não fez. E a descrição desse drible é espetacular, só alguém que conhece muito língua, só alguém que conhece muito futebol, como é Sérgio Rodrigues, para fazer uma descrição tão perfeita sobre o drible, sobre esse drible de Pelé. E uma coisa que a gente vê, que Sérgio Rodrigues capta muito bem,
é que nós estamos no século das imagens. Então, descrever um drible é descrever também uma imagem de televisão que mostra um drible. Então, ele vai também descrever a imagem, vai se colocar no lugar do goleiro, vai se colocar no lugar de Pelé, vai tentar cobrir todos os ângulos dessa jogada e vai tentar explicar para o filho porque essa é uma grande jogada, e a gente vai ficar embasbacado com a precisão dessa descrição, com a beleza dessa jogada na descrição. Can only but feel that justice has been done. Tostal. Thinking away, there's a beautiful pass for him. He's round the goalkeeper, just let him run on, and he scored. No! The most magnificent dummy just didn't touch the O velho detém o vídeo. Pousa o controle remoto no braço do sofá. Olha nos seus olhos outra vez e diz: o que houve aqui, neto, foi simples. Pelé desafiou Deus e perdeu. Imagina se não perdesse. Se não perdesse, nunca mais que a humanidade dormia tranquila. Pelé desafiou Deus e perdeu. Mas que desafio soberbo. Esse gol que ele não fez não é só o maior momento da história do Pelé. É também o maior momento da história do futebol. Can only but feel that justice has been done. Tostal. Thinking away, there's a beautiful pass for him. He's round the goalkeeper, just let him run on, and he scored. No! The most magnificent dummy just didn't touch the ball. Então essas conversas entre o pai e o filho acabam se tornando uma aula de futebol, uma aula sociológica, uma aula histórica da importância do futebol no Brasil. Então vai ter uma conversa que eu acho magnífica, que é quando ele explica para o filho a importância do futebol, para o futebol plasmar a identidade nacional brasileira. Então ele vai dizer que é o futebol e o rádio nos anos 30 que vai dar o amálgama da nação, que essas pessoas jogando em diferentes partes do país, sobre a mesma bandeira, que vão ajudar a fazer a alma do nacional brasileiro em torno de uma partida. E ele vai citando Mário Filho, vai citando outros autores ali que ajudaram a fazer um pouco dessas teorias, e vai dando uma aula para o filho sobre como isso é importante. Entregou a Pascoal, Pascoal Pedro Murim, travou o couro Pedro Murim, foi pela frente, entregou a Danilo, vai avançando a Danilo, chutou a Danilo. E de outra forma também, ele vai falando sobre a figura do craque. Ele tem um livro, o Murilo Filho, o pai, tem um livro que a gente fica querendo até ler, que é O Craque como Cavalo, que é um nome muito engraçado, e ele vai falando sobre os grandes momentos do futebol nos anos 60, os grandes craques, os craques que enlouqueceram, os craques que perderam tudo, e ao mesmo tempo, aí que entra um grande narrador, aí que entra um escritor de mão cheia como Sérgio Rodrigues, a gente vai fazendo uma revisão da história do país e entendendo um pouco do país aonde nós estamos. Por quê? Porque ele coloca o futebol associado a grandes momentos da história brasileira. Então vai ter uma discussão sobre o futebol, sobre a ditadura, sobre quem é esse cronista e o papel que ele teve na ditadura, o papel que ele teve de entreguista ou não. Vai ter discussões ali sobre o que é o Brasil através ou por meio do futebol brasileiro. Então é uma grande tentativa também de explicar um pouco desse país por meio dessas personagens e por meio daquilo que o brasileiro sabe, teoricamente, uma ideia de Brasil, jogar futebol.
O futebol não atinge o patamar do mito o tempo todo. Em determinados jogos, contudo, forças poderosas se galvanizam nas arquibancadas e colunas de tempo que não vemos atravessam o gramado em ângulos improváveis. É aí que surge o craque para dialogar com as forças que o jogador medíocre nem sente, tabelando com elas, esquivando-se delas, cavalgando essas e toureando aquelas para sua maior glória, e a nossa também. Amém. O livro, então, vai ser um pouco dessa resolução dessa trama através de histórias do futebol. Mas vai ter outros personagens engraçadíssimos, como o Peralva, que a gente vai escutando a história dele, vai se interessando. Vai ter o Maxwell Smart, uma espécie de... um médico que não é médico, mas que é amigo do filho. E a gente vai entendendo uma relação, uma ideia que ele tem sobre cultura pop, que é muito legal. Aliás, até eu acho que essa ideia tem a ver um pouco com o submundo do Dom DeLillo. E a gente vai acompanhando essas discussões. E essas discussões também, a gente vai vendo que há ecos de Dom Casmurro. Há momentos aonde o pai, no caso o Murilo Filho, comenta sobre o que ele acha de Dom Casmurro, sobre o que ele acha dessa história de juntar as duas pontas na mesma história, que ele acha isso uma bobagem, vai comentando, e também há um fantasma aí no meio dessa história, que não vou dar spoiler, que tem a ver com Dom Casmurro, uma dúvida é plantada ali, e a gente vai se inteirando. Então, é um livraço, porque consegue, ao mesmo tempo, falar sobre futebol, construir uma trama familiar interessantíssima que explica um pouco o Brasil dos anos 70, e explica o Brasil dos anos 80, explica o Brasil de hoje, e também vai colocar um outro livro dentro do livro, ou vai fazer também esse fantasma de Dom Casmurro, ou seja, vai colocar personagens discutindo literatura e discutindo futebol ao mesmo nível, não fazendo preconceito de arte, ou dizendo o que é uma arte maior, uma arte menor, e por isso é uma grande aula de romance que Sérgio Rodrigues faz no Drible. Eu trouxe aqui alguns livros sobre futebol, alguns livros que ajudam a discutir futebol. O primeiro, que com certeza ele leu, que eles comentam O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Senhor Maracanã, o Maracanã, Estádio Mário Filho, Maracanã. Clássico sobre o assunto e um dos primeiros livros a discutir futebol de forma séria no Brasil. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada. Do José Wisnik, Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil. Retomando uma discussão, obviamente que essa discussão já está superada, se o futebol seria o veneno do Brasil, ou seria o remédio do Brasil, ou seria a solução do Brasil. São vários, alguns são ensaios, meio que juntando o que é essas figuras narrativas do futebol, sobre o que é o futebol do Brasil e sobre o que é o futebol no nosso imaginário. É um livraço, e eu adoro o Wisnik, ainda mais as canções que ele tem sobre futebol. Esse aqui, do medievalista, é engraçado ver o medievalista Hilário Franco Júnior escrever tão bem sobre futebol. A Dança dos Deuses. Futebol, sociedade, cultura.
ele tem um capítulo muito interessante, onde ele fala dos símbolos e dos emblemas dos clubes. E também vai falar sobre o futebol no Brasil, sobre esse esporte que começa elitista e vai aos poucos se tornando popular e se tornando a síntese de uma ideia de Brasil. Como imaginar o Brasil sem futebol? Seria um outro país. E que país seria esse? Seria melhor? Seria pior? Perguntas quase impossíveis de responder. Esse aqui mais novo, o futebol explica o Brasil, uma história da maior expressão popular do país, de Marcos Gutermann, que eu comecei a ler faz uma semana. É um livro bem interessante, que vai explicando de maneira bem didática todo o século XX e o futebol no país. Vale a pena dar uma olhada se você quiser se inteirar nas discussões. E aqui a gente começa a entrar nos clássicos da crônica. Ele, o inonimável, amado por uns e odiado por outros, Nelson Rodrigues. Olha o título desse livro, A Sombra das Chuteiras Imortais. Olha a maneira de escrever, crônicas de futebol. É engraçado que um dos apelidos do pai no livro foi dado por Nelson Rodrigues, que é chamado o Dickens Campos Salles, porque o nosso Dickens Campos Salles, uma coisa assim, porque ele, a Crônicas de 58, de 63, porque ele enfeita bastante as crônicas, dando um ar dickeniano às crônicas. O Brasil em Campo, outro livro do Nelson que vale a pena dar uma olhada. Olha uma frase do Nelson: eis a verdade, no Brasil o futebol é que faz o papel da ficção. Esse aqui eu ganhei de um amigo, Fernando. O Trauma da Bola, a Copa de 82, pelas crônicas de João Saldanha. É muito legal a gente ler cronistas de futebol e técnicos de futebol, que a gente acaba entendendo um pouco. E esse aqui fala do nosso trauma, ou talvez o nosso trauma antes do 7-1, a seleção de 82, que era a seleção que tinha tudo para ganhar e perdeu. Bom, já este aqui é um pouco sobre as gírias do futebol, a linguagem popular do futebol. Capinaçu, eu não sei se estou pronunciando certo o nome dele, então tem aqui várias gírias. O que quer dizer caçapa, o que quer dizer cabeça de bagre na gíria da pelada, o que quer dizer uma bola enfiada, o que quer dizer engolir o apito, e vale muito a pena. E o latino-americano, Eduardo Galeano, Futebol a Sol e Sombra. Esses são alguns livros que ajudam a gente a se inteirar um pouco da discussão do futebol, que é uma discussão muito interessante para se entender o mundo, para se entender o esporte e para se entender o nosso país. O futebol explica o mundo? Sim, obviamente que com algumas limitações, mas é possível entender muito sobre o mundo entendendo as relações entre capitalismo, globalização, espetáculo e futebol. Por isso o futebol é muito importante. Acontece que o futebol pode espelhar a vida, mas a recíproca, por razões que ignoramos, não é verdadeira. Há entre os dois uma simetria, um descompasso no qual não me surpreenderia que coubesse toda a tragédia da existência. Esse foi o nosso Conjunção Buquiana de hoje. Deixe seu like, deixe sua inscrição, indique seu canal a um amigo. O canal é pequeno, a ideia do canal
fazer resenhas, trazer dicas de livro e compartilhar leituras com vocês de forma não tão claustrofóbica. Não é encher vocês de vídeo toda semana, 2, 3 vídeos por semana, mas é trazer um vídeo a cada 2 ou 3 semanas para que o público possa respirar e para que vocês sintam que a leitura também é uma operação mais calma. Ler não é competição de corrida e não é competição de quantidade, mas tem que ler com qualidade. E essa é uma das ideias do Conjunção Bookieana, trazer leituras com qualidade e trazer dicas para você se aprofundar nos livros. Então, muito obrigado.